No momento que eu gravo esse vídeo, mais especificamente, no meio do ano de 2025, muito provavelmente vivemos na época onde se há mais dúvidas quando falamos sobre profissões do futuro. Isso se deve ao fato ao crescimento absurdo da evolução em atividades de inteligência artificial e se fosse considerar, sei lá, 3 anos atrás, iríamos falar que é impossível ela executar certas atividades. Como, por exemplo, atendimentos telefônicos, era algo que geraria muito emprego, atividades que envolvam criatividade, como escrever artigos, redes sociais, criar posts e até mesmo vídeos, sem a ajuda de nenhum humano. E o que mais assusta é que cada dia que passa, aparecem mais atualizações e pessoas que estão na área têm cada vez mais certeza que o caminho é sem volta. E no meio de tudo isso, pensando que estamos hoje num país de terceiro mundo, onde infelizmente as informações vêm cada vez mais lentas, tudo que acontece lá fora vem acontecer aqui, e isso falando nas cidades com mais acesso à informação, já vem muito atrasada. Quem dirá quando a gente vai comparar essas mesmas informações para cidades e locais mais afastados, aonde até hoje a própria educação básica também já não chega. E no meio a todo esse cenário, eu estou nesse momento mergulhado exatamente sobre esse assunto, já que atualmente estou num negócio focado em gerar soluções exatamente para esses jovens que vão entrar nessa bagunça profissional, tem um mínimo de orientação. Eu me propus nessa pesquisa tentar mapear e acaba sendo uma aposta em quais ferramentas e habilidades serão um diferencial ou até mesmo essencial para o futuro profissional. E vou aproveitar aqui o meu canal como uma forma de documentar e fazer essa análise futura para ver ou se errei demais, e claramente é o mais provável, ou se daqui a alguns anos eu consiga provar que estava certo mostrando esse vídeo. Mas antes, gostaria também de dar uma contextualizada de onde estou nesse momento e provavelmente isso vai acabar dizendo muito do que são as minhas apostas. Conforme eu falei, hoje eu estou dentro de um negócio de educação, especificamente sobre profissões do futuro. Então eu tive um bom tempo, diria até ano, de estudos e análises do que está acontecendo no mercado. Eu vim de uma experiência muito grande na área corporativa, mais especificamente no mercado financeiro. Então eu acabei vendo o que no Brasil e no mundo, como os processos funcionam em locais em que teoricamente seria de ponta, tanto a parte de processo quanto a parte de tecnologia. Foi ali onde eu consegui traçar possibilidades, e você se identifica com isso também, você percebe quão importante é você ter processos bem definidos e o que isso acaba sendo capaz de, aliado ao conhecimento e às tecnologias atuais, automatizar vários serviços e, infelizmente, isso vai acarretar num desemprego em massa, principalmente em funções onde existem habilidades menos especializadas, mais braçais ou até mesmo mais operacionais. Então, sabendo desse contexto todo, dificuldade da a maioria das crianças brasileiras de ter uma educação atualizada, ao mesmo tempo sabendo da possibilidade, quando tudo estiver amarradinho, isso falando nas corporações, de realmente ser automatizado e diminuir a necessidade de empregados. Trazendo esses dois mundos, eu vejo foi aí que nasceu, né, a ideia de focar nesse assunto profissionais de profissões e habilidades do futuro. Porque do jeito que está hoje, infelizmente a previsão é uma catástrofe futura aí de desemprego e problemas sociais e infelizmente aumentar ainda mais a desigualdade social que existe hoje. Então, trazendo o meu background e a motivação de estudos, vou falar agora quais são os tópicos que eu acredito que vale a pena. Se eu fosse jovem e tivesse esse conhecimento, eu investiria o meu tempo de estudo. Como primeiro assunto, como não tem como ser diferente, temos que falar sobre inteligência artificial. E quando eu falo aqui sobre o conhecimento de inteligência artificial, eu não digo, pelo menos baseado em meus estudos, que a tendência não vai ser você ter que saber criar uma inteligência artificial do zero, entender como se cria, que é uma rede neural e isso tudo mais. Logicamente, assim como qualquer outro conhecimento de assuntos relevantes, isso pode te dar um diferencial. Porém, eu acredito que vai ser essencial todos saberem, independente da sua função, é exatamente saber manipular ferramentas
de acordo com a sua profissão. Se você for um advogado, por exemplo, seria importante você saber o que a inteligência artificial pode te ajudar a criar uma defesa, por exemplo, identificar histórico, últimos casos, criar um banco de dados seu pessoal e gerar uma consulta baseado a isso, enfim. E isso só é um exemplo na advocacia. Dá pra gente dar esse mesmo exemplo para qualquer outra área, inclusive as que não existem ainda, né? Futuramente, assim como a teoria onde o valor vai estar no dado, imagina você com uma inteligência artificial trabalhando nesse dado. E acredito que não basta você apenas saber sobre inteligência artificial da sua área, mas também saber o que ela pode se fazer para até mesmo você criar algum negócio próprio, saber não ser enganado por ela, entender como se fazer um pedido correto para que ela funcione de acordo com o que você precisa, saber aonde pesquisar as novas tendências de inteligência artificial, o que se usa de mais atual, o que está funcionando, o que parou de funcionar, preços, o quanto você tem que investir tanto em conhecimento, com cursos e aprendizados diversos, quanto nas próprias ferramentas de IA. Então, esse tipo de conhecimento, a minha aposta é que vai ser o novo pacote Office para todos os trabalhadores, principalmente aqueles que envolvem trabalho de escritório. Como um correlato à inteligência artificial, eu acredito também que, devido a essa possibilidade de escassez de empregos, vai ser cada vez mais necessário você entender sobre infoprodutos, ou seja, criar produtos digitais utilizando inteligência artificial. E aqui dentro pode entrar uma gama de conhecimentos. Logicamente que isso vai evoluindo ao decorrer com o tempo, mas envolvendo programação no code. Hoje está assim, pode ser que futuramente seja apenas você sabendo fazer uma boa engenharia de prompt, você consegue criar produtos, aplicativos, sistemas somente em uma conversa de interação com um motor de inteligência artificial, saber gerar imagens, vídeos, atrelar o seu conhecimento com o produto e pensando num cenário cada vez mais digital e com IA envolvida, também é importante você ter um conhecimento, quando falamos de infoproduto, de você conseguir vender conhecimento. Seja com curso, inclusive a parte de cursos pode ser que futuramente envolva curso 100% feito por IA, ou grande parte desse processo feito por IA, vídeos por IA e até mesmo mentoria. Aí entra talvez uma questão que dificilmente pode não ser substituído por IA. Apesar que hoje em dia é possível até mesmo criar um agente com o seu conhecimento, simulando a sua face, né, praticamente um vídeo por IA pode virar uma mentoria futuramente. Agora, saindo um pouco na parte de tecnologia e envolvendo inicial infoprodutos, eu entendo que um conhecimento necessário para qualquer profissão vai ser trabalhos com mídia em geral. A mídia acaba sendo, nesse mundo digital, uma forma, um combustível para você conseguir ganhar dinheiro. E quando eu falo mídia, dá para a gente colocar aqui nesse leque, você conseguir ter habilidade de redes sociais, saber fazer uma estratégia de conteúdos de Instagram, de TikTok, ou seja, qual for a rede que as pessoas estarão usando futuramente. E até mesmo não só esse planejamento, mas também você tem que saber criar conteúdo. Assim como qualquer outra função que eu vou falar aqui para frente, vai ter, vai ter envolvimento de inteligência artificial, ferramentas específicas para diminuir o seu trabalho mais operacional. Vai ter que saber os conceitos por trás, o que pode funcionar, né? Criação de um hook, de um CTA, fazer uma copy bacana que chame a atenção. Esse tipo de conhecimentos vão ser muito úteis, pelo menos a minha aposta, para um futuro para um futuro até mesmo no presente já é. Ainda nesse leque de mídia, acredito que marketing digital não fazer né, apertar a ferramenta, ir lá no Google Ads, fazer a configuração de público, definir, né, público-alvo, tamanho, palavra-chave. Eu acredito que não vai ser esse tipo de conhecimento que vai ser um diferencial para o profissional do futuro, mas sim entender em que momento devo fazer um tráfego pago, em que momento tem que fazer um tráfego orgânico, pedir para ferramentas, hoje até mesmo o Instagram mesmo faz se quiser turbinar o post, ele faz isso de uma maneira muito eficaz e a tendência é que sempre vai melhorar isso. Então, você precisa saber o momento e para o que você quer, né? Aí vai entrar um pouco também um link sobre saber criar conteúdo e saber fazer uma boa estratégia de social media, né? Eu acredito que eu trouxe dentro desse bolo de mídia esses
3 componentes e, pelo menos na teoria, você não vai precisar realmente ir lá entender como é que faz, né, apertar o botão aqui, apertar o botão ali. Isso tudo, ou a IA vai conseguir te dar um tutorial muito rápido de como aprender a fazer isso, ou existirão ferramentas novas que substituirão essa parte operacional por algo muito mais fácil para você aplicar. Então, aqui o importante é você saber o conceito, entender como se faz, como pesquisar, modelar e saber o porquê que está fazendo cada um desses processos. Agora aqui eu quero falar sobre duas habilidades que vou dar o nome de hard skills, mas aí é interpretativo, e são essenciais, né? Eram essenciais lá no passado, são hoje e com certeza vão ser no futuro, que é o skill de vendas e gestão financeira. Bom, de vendas é meio óbvio, é um assunto que desde 1900 mais se tem livros falando sobre o assunto, porque venda nada mais é que o combustível de qualquer empresa ou você como empreendedor se vender faz funcionar. Aí já não sei se é questão da minha bolha, mas o pessoal associa a vendas a uma pessoa, né, pode ser ou um mentiroso ou um vendedor lá de shopping, uma pessoa que sofre muito e que ganha pouco. Mas, falar bem a verdade, as pessoas que eu vi que mais ganham dinheiro são as que estão ou próximo à área de vendas ou são ótimos vendedores. Então, aqui entra até uma parte de catequizar, a parte de educação e ensinar a importância de se saber vender. E não para você especificamente seguir uma carreira de vendedor, mas você conseguir ou se vender, vender o seu trabalho melhor, e aqui acaba tendo uma outra correlação com a parte de mídia, né? Você conseguir atrelar vendas com a parte de mídia e trazer conhecimento de artificial, é um mix que não tem como dar erro. E agora falando sobre o segundo hard skill, que seria a parte de gestão financeira. Se você vende, consegue se destacar na parte de vendas e ter sucesso, conseguir gerar dinheiro, você vai precisar gerir ele, senão não adianta nada. Não adianta nada você ganhar muito dinheiro e perder ele e perder dobrado. E é um tópico também, e principalmente no Brasil, é muito mal ensinado. E vejo que muitos dos problemas que acontecem no brasileiro envolvem a má gestão financeira. E aqui não estou falando para a gente ser um especialista, ter um certificado, CFP, nada do gênero. Mas aqui é muito importante você saber ter uma ideia básica de montar um fluxo de caixa na sua casa. Saber que tem um momento que você vai receber o dinheiro, tem um momento que você vai ter que pagar, e isso vai ter que estar casado. É conta de mais e menos somente, e botar cada conta em sua caixinha, em sua data de validade, e o que você recebe colocar na data ali correta e fazer esse jogo de uma maneira que você não se perca. E fora isso, logicamente, você ter um conhecimento de balanço. Mas daí não estou falando só de empresa. É importante saber também, mas o essencial é fazer um balanço na sua casa, né? Um balanço patrimonial na sua casa. Saber que tem que guardar um dinheiro para que ele comece a render, entender que gastos futuros têm que ser já olhados hoje, saber que cartão de crédito você tem que pagar, então você tem que ter o cálculo futuro. São coisas básicas que podem fazer total diferença na qualidade de vida de todo mundo. E assim como os hard skills, tem a parte que eu estou chamando aqui de soft skills, são habilidades que não necessariamente se transformam em uma profissão, mas com o mundo cada vez mais digital e com uma tendência de pessoas interagirem menos, eu acredito que essas três habilidades vão ser essenciais para o sucesso do futuro profissional. Começa com habilidades interpessoais. Aqui eu falo de comunicação em geral, saber fazer networking, saber conversar com outra pessoa, questão de empatia, inteligência emocional e trabalho em equipe. Então aqui vai ser algo mais específico a lidar com pessoas. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem muita dificuldade nisso. E eu vi, principalmente na época corporativa, muita gente se dando muito mal apenas pela inabilidade técnica, mesmo que inicialmente soe falso, mas tinha uma inabilidade de se comunicar, se mostrar para outras pessoas. Um outro fator de aposta que está totalmente ligado a habilidades interpessoais é a questão de criação de comunidade. Uma pessoa que consegue criar comunidade tem a faca e o queijo na mão, porque tendo comunidade, vendo vender, tendo conhecimento de mídia e tecnologia, consegue fazer o produto perfeito ou fazer sociedades, pessoas
para conseguir construir algo criativo. Seguindo na linha dos soft skills também, técnicas de apresentação. É importantíssimo você saber falar com a câmera, saber dar uma palestra, ensinar pessoas. Então, eu acredito que aqui vai ser uma habilidade que, sim, pode ser substituída por inteligência artificial, devido à criação de avatares hoje em dia, até mesmo das melhores apresentações. Mas, tete a tete, né? No, que não acredito que vá ser substituída. Uma entrevista, emprego, uma venda de um produto, ou na sua própria venda, um pitch de um produto seu, vai ser necessário você ter técnicas e postura para se apresentar. E fazendo uma junção dos dois, acredito que liderança é um outro conhecimento que fecha essa tríade de soft skills para o profissional do futuro. Ser um bom líder, existe uma gama de pontos teóricos sobre o que é ser líder, mas aqui a habilidade que eu falo de liderança é não só você conseguir, no papel, ser um bom gestor, gerente, supervisor, mas também ser um líder, por exemplo, você conseguir liderar a sua vida, saber cumprir suas metas, ser exemplo para outras pessoas, pensar no coletivo, esses tipos de atitudes que fazem falta hoje em dia, já não é comum, gap muito grande desse tipo de habilidade, mas um mercado mais competitivo ainda, às vezes, algumas habilidades que hoje são plus somente, pode ser o diferencial para você conseguir um emprego comparado a outra pessoa. Bom, acho que é isso. Se você sentiu falta de alguma habilidade específica, comente aqui. Eu darei trocar uma ideia sobre o que você acha também. Lembrando que é um exercício totalmente abstrato. Pode ser que daqui a 6 meses surja alguma ferramenta tão revolucionária que mude um ou mais desses itens como essenciais para nós humanos aprender. Mas, sinceramente, devido a essa mergulhada que eu dei sobre o assunto, eu aposto que não vai fugir desses itens que eu destaquei. Pretendo fazer mais vídeos exatamente sobre essa trilha que eu acabei falando aqui, assuntos que eu ou pretendo me especializar e vou documentar logicamente desse processo, minhas análises, o que eu aprendi e o que eu desaprendi, enquanto algumas habilidades que eu já exerço hoje, que eu consigo usar no meu dia a dia, tanto na parte de tecnologia quanto na parte das habilidades, em que lugar pertinente dividir ou documentar para que eu veja um dia futuro e fazer essa análise. E se você quiser ver vídeos como esse, ou conforme esses outros que eu mencionei para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like caso gostou, se faz sentido esse assunto para você, se é relevante, ou se eu estou fazendo muito alarme à toa. Para você mais experiente, que tem bagagem, não se esqueça também de comentar aqui a sua percepção e fazer parte, né, junto comigo aí dessa tentativa de ajudar a próxima leva de profissionais aqui no Brasil. Até mais.